Olá, tchutchucos, olá, tchutchucas. Vamos dar uma olhadinha hoje na primeira parte da história da Idade Média. Vamos lá? Pessoal, olha só. Nessa primeira parte sobre a Idade Média, a nossa primeira aula, eu tenho que dizer uma coisa importante. Não entrem naquele papo famoso de que a Idade Média é o sistema feudal. Tá legal? Pessoal, tomem muito cuidado, porque o sistema feudal, ele fez parte sim do que nós chamamos de Idade Média, mas na Europa é a chamada Idade Média Ocidental. Então, para que vocês entendam que isso é um problema e entendam que, lógico, nós temos que observar de uma forma mais ampla, eu apresento aqui a vocês os dois cenários dentro do estudo da Idade Média. Olha que legal. O primeiro cenário é que vocês observem que a Idade Média, ela teve a sua história oriental. É o que nós chamamos de Idade Média Oriental. O que nós temos nessa Idade Média Oriental? Na porção oriental, na região do Oriente Próximo ou Oriente Médio, a história do Império Bizantino, comumente chamada também de Roma Oriental. Aí é só lembrar daquele finalzinho da aula sobre Roma, a fase imperial, a queda do Império Romano, lembraram? Lembre-se que o Império Romano caiu sim, mas caiu a parte ocidental. A parte oriental continua. E essa continuação é chamada Império Bizantino, ok? E a segunda coisa que nós guardamos como parte constituinte da Idade Média Oriental é o Império Islâmico. Esse Império Islâmico, pessoal, também é chamado de civilização árabe ou civilização muçulmana. O que é interessante é que nós observamos pela segunda vez o nome Império, para demonstrar que a Idade Média no Oriente Próximo, ela foi caracterizada pela presença de dois impérios, o Império Bizantino e o Império Islâmico. Tá joia? Agora, no outro cenário, pessoal, cuidado, hein? Na Idade Média Ocidental, mais propriamente a região da Europa, nós teremos a seguinte realidade. Nós teremos primeiro os reinos bárbaros, e de todos a gente destaca sempre os francos. E por outro lado, como evolução natural desses reinos bárbaros, ou até mesmo da história, o sistema feudal. E é aqui que vocês têm que tomar aquele cuidado que eu mencionei. O sistema feudal faz parte sim da Idade Média, mas faz parte da Idade Média Ocidental, faz parte da história da Europa, ok? Nessa aula de hoje, na aula 1, nós vamos dar uma olhadinha na Idade Média Oriental. Ok? E vamos começar de forma, lógico, bem justa, com o famoso Império Bizantino. Olha o que vocês vão ter que guardar sobre o Império Bizantino, tchutchucos. Então dá uma olhadinha nesse mapa, pessoal. Olha só, essa região que nós estamos vendo aqui em amarelo é a região que pertenceu originalmente ao Império Romano Oriental, que agora a gente vai chamar de Império Bizantino, tá, pessoal? Olha só, Constantinopla. Perceberam? Mais tarde, daqui a pouco vocês vão aprender comigo, o que está em rosa, ou seja, algumas partes do antigo território do Império Romano Ocidental serão partes que farão parte do Império Bizantino, isso por conta de conquistas feitas durante o governo de um imperador chamado Justiniano. Legal? Então já estamos apresentados, né, pessoal? Essa é a parte que cabe ao Império Bizantino. Agora, por questão de praticidade, olha só o que a gente tem que observar. A economia do Império Bizantino vai ser apoiada principalmente no comércio, tá? E esse comércio vai ter uma relação muito intrínseca com o Oriente. É o comércio oriental. Comércio esse, tchutchucas, que vai ter contato com a Índia, contato com alguns territórios próximos da China, contato com o Oriente Próximo, o Oriente Médio. E é legal porque pelo comércio o Império Bizantino se transforma numa potência, ok? Agora, a gente não pode viver só do comércio. Sim, o Império Bizantino teve uma agricultura. E essa agricultura era a agricultura básica para se transformar não só em gêneros de subsistência, de alimentação, mas como também matéria-prima. E de forma clássica, a agricultura adotou o trabalho livre. Agora, não é a única modalidade de trabalho, tá? A agricultura também adotou um pouco da escravidão, era raro, mas adotou. Adotou também um pouco da servidão, mas eu destaco sempre a mão de obra livre para vocês observarem que essa continuação da história romana é um pouquinho diferente, tá joia? Vamos lá, uma outra coisa importante sobre o Império é a sociedade. A sociedade bizantina é uma sociedade que a gente determina como sendo classista. Aí sim, é uma herança direta daquelas transformações da época imperial romana, né?
E olha só que classe interessante que nós temos como aquela que comanda. A primeira classe, a elite, era composta por latifundiários e comerciantes. E caem de costas. Geralmente era o latifundiário que tinha mais força econômica. Ok? E a última classe, aquela que estava na base, era composta pelos escravos, pelos artesãos, pelos trabalhadores livres, os camponeses. Essa é a classe do povo. O interessante dessa sociedade classista, composta por elite e por povo, é que a gente tem que guardar que pode acontecer uma mobilidade social. Joia? Vamos olhar a terceira característica? A política. Pessoal, política sempre cobrada em vestibulares. Uma dica é essencial. A política do Império Bizantino lembra muito a política do Império Romano, mas aqui aparece um termo que é cesaropapismo, tá? O que é isso? César, pessoal, é quando você atribui ao imperador o poder político, ok? E papismo é quando você atribui ao imperador o poder religioso. Traduzindo, nós temos aqui uma espécie de uma teocracia, mas aqui no caso, cesaropapismo é quando você entende que o imperador, ele sim, exerce influência em cima da religião. E daqui a pouco a gente vai perceber, lógico, sem titubear, que a religião é o cristianismo, tá? Mas continuando na política. Pessoal, os imperadores foram aqueles que organizaram a vida do Império Bizantino de uma forma que tentava mostrar o quanto essa civilização ela tinha que se afastar da sua tradição original romana, mas sem esquecê-la. Então, nasce com o tempo uma nacionalidade bizantina, mas eles nunca esqueceram o seu passado. E de todos os imperadores, a gente vai ter que destacar com muita honra o famoso Justiniano. Por que ele é tão importante? Por que ele é tão lembrado? Porque o primeiro passo nessa história toda de criar uma nacionalidade bizantina, lógico, sem esquecer a sua tradição, a sua origem romana, é quando ele estabelece a criação do Código Justiniano, que também é chamado, pessoal, de Corpus Juris Civilis, tá legal? Mas o que é o Código Justiniano ou Corpus Juris Civilis? É a compilação de todas as leis romanas que estavam perdidas na parte ocidental. Ele mandou um conjunto de especialistas para buscar essa tradição, esse direito, essas leis romanas e trouxe para o Império Bizantino. Só que, lógico, ele não deixou do jeito que estava, ele melhorou. É aí que nasce um código justiniano, que a gente pode falar que é um código nacionalista, mas bebe da fonte da tradição romana. Bacana? Segundo, ele aumentou impostos. E grande parte desses aumentos de impostos tem a ver com dois elementos básicos. O primeiro é a construção de obras públicas. E uma das obras mais famosas erguidas por Justiniano é a Catedral de Santa Sofia. Até hoje existe na cidade de Istambul. E o segundo ponto é entender que ele faz esse aumento de impostos porque ele tinha um sonho. O sonho, pessoal, era tentar reconquistar territórios que um dia fizeram parte do Império Romano. Lembra do mapa? É aquela parte que está em rosa, né? Ela vai complementar a parte em amarelo. O que ele conseguiu com isso? Simples. Ele conseguiu sim erguer boas obras, ele conseguiu sim praticar o expansionismo, mas a gente tem que guardar a parte mais importante, ele conseguiu também revoltas. A população não aguentava mais a carga tributária. E grande parte dessa carga tributária acabava sendo, de certa forma, muito pesada para o camponês. Uma das revoltas mais famosas contra o aumento de impostos ficou conhecida como Revolta de Niqué. Tá legal? E por último, também de Juju, já está sendo comentado, é o expansionismo. Olha que coisa curiosa. Vou mostrar o mapa mais uma vez para vocês perceberem o que ele conseguiu tomar do chamado Antigo Império Romano. Ele conseguiu conquistar boa parte do norte da África, ele conseguiu conquistar um pedaço, geralmente o pedaço sul que a gente associa da Península Itálica, e conseguiu também, pessoal, o sul da Península Ibérica. Agora, foi efêmero, tá? Durou enquanto Juju esteve no poder. Quando Justiniano morreu, todos os imperadores, com o tempo, foram perdendo esses territórios. Mas olha lá, ele pratica o expansionismo, ele leva adiante o sonho. E o mais interessante é que ele faz mais do que nunca a tentativa de criar um império potência. Tá legal? Tchutchucos, e para terminar, a religião. A religião do Império Bizantino, como eu já havia comentado, é uma religião que é calcada no cristianismo. Lembrando, herança do Império Romano, hein, pessoal? Sobretudo do Imperador Teodósio. Lembra que ele oficializou o cristianismo? Agora tomem cuidado com o seguinte. O cristianismo para o Império Bizantino, ele era de controle estatal.
Por quê? O Estado precisava dessa religião porque a religião seria o cimento da nação. Basta tentar identificar que o Império Bizantino, ele era sobra do Império Romano, vamos colocar assim, mas ficava num território que abarcava grandes culturas, muitos povos. Então, de certa forma, para poder congregar esses povos dentro de uma nacionalidade, o cristianismo foi utilizado como cimento. Tá? Então, por isso, o controle estatal. E, por outro lado, pessoal, uma coisa que eu acho fantástica, o Império Bizantino, ele tinha como língua oficial o grego, porque essa região, um dia, foi uma colônia grega chamada Bizâncio. Então, eles tiveram uma pimenta grega, que é a manutenção da criticidade, da filosofia. Então, tudo era motivo de crítica, tudo era motivo de especulação, inclusive o cristianismo. É por isso que foram surgindo com o tempo as chamadas heresias. O que são heresias, pessoal? São pensamentos, no caso religiosos, que destoam do pensamento oficial. E o pensamento oficial, por enquanto, era o pensamento cristão. O pensamento cristão ligado ao Ocidente. Olha só que tipo de heresia nós teremos. Uma primeira que é conhecida como monofisismo. Tá? O que é monofisismo, pessoal? Monofisismo é a negação à aparência carnal de Jesus. É a crença somente numa única aparência, é a aparência divina. É uma heresia, porque a gente sabe muito bem que, pelo pensamento cristão oficial, Jesus teve duas aparências, ok? E uma outra heresia que eu destaco também é a iconoclastia, é a negação de imagens. E, geralmente a iconoclastia era até apoiada pelos imperadores, porque é o seguinte, toda vez que a igreja, nessa região do Império Bizantino, queria ganhar dinheiro, ela fazia a reprodução de imagens de santos. E isso, de certa forma, era um problema, porque a igreja ganhava muito dinheiro, ganhava muito destaque, e o império começava a perder o seu brilhantismo. Então a iconoclastia foi apoiada pelos imperadores como maneira de tentar mostrar que a igreja ela tem que sofrer influência sim do imperador, mas o imperador é supremo. Lógico, mas a gente tem que lembrar que é uma heresia. É uma heresia porque pelo pensamento cristão oficial, a imagem é importante. Por quê? Porque a imagem é aquele que serve de exemplo. Resultado, pessoal, de tanto que essas heresias foram contaminando o pensamento cristão da região, no século XI, mais precisamente no ano de 1054, aparece uma coisa conhecida como Cisma do Oriente. O que é isso aí? O Cisma do Oriente, pessoal, é o rompimento do cristianismo bizantino em relação ao cristianismo europeu. Nasce aqui, olha que coisa interessante, a Igreja Ortodoxa, tá legal? E olha só que transformações nós teremos. A Igreja Ortodoxa, primeiro ponto, não aceita o latim como língua oficial. Aceita, sim, a língua oficial da região, é a língua grega. Ok? Segundo, a sede da Igreja Ortodoxa não é Itália. A sede da Igreja Ortodoxa é a capital do Império Bizantino, é Constantinopla. Joia? E para terminar, pessoal, a Igreja Ortodoxa acha que o líder espiritual não é o Papa, aquele que reside na Itália, na Europa, é sim o Patriarca de Constantinopla. Entenderam? Então tá aí. Olha só que bacana, uma religião que é cristã, mas a partir do século XI é uma outra vertente do cristianismo, é a Igreja Ortodoxa. Então isso, pessoal, é o Império Bizantino. Agora, vamos dar uma olhadinha no outro império? Olha lá, ainda dentro da Idade Média Oriental, a gente tem que estudar um pouco sobre o outro império, que é o Império Islâmico, tá? Vai uma dica para vocês. Império Islâmico também deve e pode ser chamado de civilização islâmica, Império Árabe, muçulmano. Por quê? Porque quando a gente fala de islâmico, a gente está falando de uma religião, a gente está falando do Islã. E para entender tudo isso, a gente vai voltar um pouco no tempo e contar a realidade do Império Islâmico antes dele ser império. Mas antes, eu vou mostrar o mapa para vocês se localizarem. Dá uma olhada. Pessoal, essa região aqui, que é a região que está em rosa, é a região que oficialmente foi o berço da civilização islâmica, ou do Império Islâmico, tá? É a chamada Península Arábica. Em amarelo, depois eu vou comentar, são todos os territórios que vão ser conquistados na época em que essa civilização se transforma verdadeiramente no Império. Então, nesse primeiro momento, a gente vai focar no estudo da Arábia antes do islamismo, tá? Ou seja, antes de ser o famoso Império Islâmico. Vamos voltar? Então dá uma olhada nisso aqui, pessoal.
a gente começa percebendo que a Arábia antes do islamismo, ou seja, a Arábia até o século VII, era toda fragmentada. Ela era organizada em tribos, tá? E cada tribo era comandada por um sheik. O que é um sheik, pessoal? O sheik é um pai, é o mais velho, é aquele que a gente pode falar que tem sabedoria tradicional, né? Agora, cuidado. Nesse momento, até o século VII, quando a Arábia era organizada em tribos, fragmentada e comandada por sheiks, nós temos duas categorias de tribos. A primeira categoria era a categoria dos beduínos. Quem eram os beduínos? Eram aqueles que viviam no deserto, sobreviviam do pastoreio, eram nômades, praticavam o nomadismo e viviam em conflitos. Por que conflitos? Os conflitos entre as tribos beduínas eram conflitos pela água, tá legal? Mais precisamente, por conta da dominação de um território chamado oásis, entenderam? Então os beduínos, vamos colocar dessa maneira, são aqueles mais rudes, aqueles que vivem em ambientes mais hostis. Joia? Agora dá uma olhada na segunda categoria. A segunda categoria dessas tribos eram chamadas tribos urbanas ou urbanos. Quem são esses? Aqueles que moram em cidades, vivem do comércio, praticam uma certa rivalidade e essa rivalidade sempre é uma rivalidade comercial. E eu destaco aqui duas cidades que, de certa forma, sempre e historicamente brigaram. A cidade considerada talvez a cidade mais importante por conta do seu dado religioso, Meca, e a outra, Yatreb, que mais tarde vocês conhecem, vai ser chamada de Medina. Então olha só que loucura, é uma realidade também dura, né? Só que a hostilidade aqui no caso é uma hostilidade comercial. Olha o que vocês vão perceber. É um local todo fragmentado, um comando feito pelo mais tradicional que é o pai e todas essas rivalidades associadas à sobrevivência. Agora, para terminar, nós temos também nessa época, ou seja, na Arábia antes do Islã, um politeísmo religioso. E como eu havia comentado, esse politeísmo religioso tinha como centro Meca. É porque era lá em Meca, pessoal, que ficava a Kaaba. O que é a Kaaba? A Kaaba é uma espécie de um templo e nesse templo você tinha uma pedra chamada Pedra Negra e a representação em estátuas dos vários deuses que eles acreditavam. Tá joia? Então repare, até mesmo na religião eles eram fragmentados. Mas quer ver o princípio de mudança? Ainda no século VII, vai com o tempo surgir uma figura famosa chamada Maomé. E é Maomé, pessoal, o profeta, que vai dar origem ao Islã. É esse islamismo que vai forjar a criação do Império Islâmico. Mas vamos observar, pessoal, por que essa religião que foi responsável pela unificação é tão interessante assim? Primeiro, pessoal, Mohammed, ou o famoso Maomé, ele era um guia de caravanas. E com o tempo, conforme ele foi visitando todos os territórios da Arábia, ele foi entrando em contato com duas civilizações religiosas que acreditavam no monoteísmo. E percebeu o seguinte, o monoteísmo é um fator de unificação. Então ele traz esse dado para essa religião nova. Ele traz o dado da religião ser monoteísta. Mas sobretudo, pessoal, é uma religião monoteísta, adota o monoteísmo que tem que ser ético, tá? Ético porque existem algumas obrigações que todos aqueles que seguem a religião devem praticar. E lembre-se, o Deus sagrado é Alá. Vamos ao segundo ponto? Segundo ponto, já foi comentado, a base dessa nova religião vai estar tanto no cristianismo como no judaísmo. Olha lá, não é só o monoteísmo ético, mas alguma base, como por exemplo a associação com pequenos gênios, a associação com o livro sagrado. E em se tratando de livro sagrado, olha lá, o Islã também adota um livro sagrado que é chamado Alcorão, ou seja, a palavra. Repararam? Então Maomé, quando cria o Islã, nessa época de fragmentação, está criando os elementos básicos da unificação. Por quê? Porque ele vai se utilizar da ideia de um monoteísmo, a crença em Alá, nas bases do cristianismo e do judaísmo, e por último, no livro sagrado. Quer ver o resultado, pessoal? A partir do século VII, a gente começa a perceber que a Arábia vai sofrer uma tentativa de islamização. Agora, cuidado, pessoal. A tentativa ou islamização da Arábia não foi tão tranquila. Olha só o que aconteceu. Logo de início, as pregações de Maomé, dessa nova religião, as pregações do Islã, ficaram restritas a Meca. Por que Meca? Porque além de ser a cidade natal de Maomé, era também um centro religioso e comercial.
Só que, infelizmente, ele sofreu muita resistência por parte dos coraixitas. Quem são eles? Os coraixitas eram os comerciantes que lideravam Meca e adoravam esse politeísmo religioso, porque a cidade era visitada por muitas tribos. Então, esses coraixitas insatisfeitos, resistentes a Maomé, começam a persegui-lo, começam a ameaçá-lo. E Maomé começa a perceber o seguinte: sendo ameaçado e sendo perseguido, ele não vai concluir a obra dele, que é a obra de pregação do Islã. Então ele pratica uma coisa que é chamada de hégira. É quando ele foge para Yatreb. E a hégira, pessoal, que é essa fuga, vai ser o início do calendário islâmico. É um marco, pessoal, porque aqui vocês vão entender que Maomé não foge para se proteger. Ele foge para continuar pregando a palavra de Alá e, ao mesmo tempo, para proteger essa nova religião. O que ele faz? Ele consegue fazer a conversão dos comerciantes da cidade de Yatreb, consegue fazer a conversão também dos beduínos próximos à cidade e, devido ao seu sucesso, pessoal, a cidade é rebatizada. Ou seja, o que antes era chamada Yatreb, agora é chamada Medina, que significa cidade do profeta. E olha só o resultado palpável. Cidade convertida, trocaram o nome, é na verdade o início da formação de um exército religioso, o exército de Maomé. O que ele faz? Ele retorna a Meca, conquista a Meca, e o primeiro passo dele para pregar esse monoteísmo unificador é a destruição de todos os ídolos, é a destruição de todas as representações de deuses que ficavam na Caaba. Agora cuidado, pessoal, ele destrói os ídolos, mas ele mantém a Caaba. A Caaba, ainda hoje, e principalmente hoje, é o elo principal dessa religião, é aquela que liga o fiel a Alá. E olha só, com isso ele promove a unificação da Arábia e dá início a um famoso Estado teocrático, no caso aqui, um Estado islâmico. Repararam? Então a islamização da Arábia a partir do século VII é, na prática, a unificação. É aqui que começa a nascer o lampejo do Império Árabe, o Império Islâmico. Agora, olha só o que a gente tem que observar. Feita a islamização, a gente tem que dar uma olhadinha na Arábia Islâmica, né? Vai uma grande dica para vocês. A Arábia Islâmica, tchutchucos, é a Arábia Imperial. É aqui que nasce verdadeiramente o Império Islâmico. Agora, cuidado. Quando a gente pensa na Arábia Islâmica e a gente fala da imposição desse Império Islâmico, a gente tem que entender que tudo começa com a expansão. A expansão islâmica, pessoal, ela está associada a 3 elementos. Primeiro elemento, conquista de terras férteis, terras para plantio. Por quê? Porque a região da Arábia é uma região inóspita, é uma região agressiva, não tem muito local fértil para plantio, então por isso precisam de terras férteis. Segundo, controle do comércio, tendo em vista que o comércio já faz parte da tradição árabe, agora islâmica. Agora, e o interessante é tentar lembrar que quando eles querem a conquista e controle do comércio, eles querem, na verdade, o Mediterrâneo. Tá legal? E por último, pessoal, a grande justificativa, aquilo que vai ser o cimento dessa expansão, é a jihad, é a chamada Guerra Santa, é o esforço para pregar a palavra de Alá. Bacana? Então olha só o que vai acontecer. Se vocês olharem no mapa, vocês vão perceber que o sucesso é iminente, né, pessoal? É aquilo que eu comentei. Eles vão fazer toda a unificação ser concluída e vão passar a conquistar esses territórios aqui mencionados. O que vocês vão ter que destacar na prova? Os territórios que foram ocupados foram o Oriente Próximo, parte da Índia, o norte da África e o sul da Península Ibérica, o sul da Europa. Eles só não conseguem avançar por conta da presença dos francos, e esse é um assunto que eu ainda vou discutir. Mas notem, a priori, a expansão ela é sucesso, tá? Olha só, voltando, o que a gente vai ter que perceber? O mais interessante para qualquer prova é guardar os impactos dessa expansão para o Ocidente, para a gente conectar com a história da Idade Média Ocidental. Então, o primeiro impacto é o bloqueio do Mediterrâneo, ou seja, o Mediterrâneo vai ser praticamente capitaneado pelos árabes islâmicos. E aqui, no caso, o impacto para a Europa, para o Ocidente, é a ruralização.
Olha que loucura. O Mediterrâneo controlado é, na verdade, o comércio controlado. E esse comércio acaba fazendo com que a civilização que está se forjando ali no Ocidente se ruralize. Não só isso, mas também por conta dos ataques que os islâmicos faziam na parte litorânea. Esses ataques eram muito interessantes, porque forçavam, por medo, a população a ir cada vez mais para o interior. Tá joia? Olha o segundo impacto. O segundo impacto, pessoal, é a famosa Guerra de Reconquista. E isso é histórico, né? Por quê? Faz parte da cultura da Península Ibérica. A Guerra de Reconquista, trocando em miúdos, nada mais foi do que a luta na Península Ibérica entre os europeus cristãos contra os islâmicos. E essa guerra é de longa duração, tá, pessoal? Ela vai começar no século VIII da nossa era e só termina por volta do início do século XV. Tá joia? E lógico, ali no caso da Espanha, a luta continua. E por último, o último impacto é a influência cultural. Lógico, né, pessoal? Conforme você está tendo esse contato dos árabes islâmicos na época da conquista com a Europa, você vai ter também esse contato cultural, essa influência cultural. E eu destaquei dois elementos, a matemática e a filosofia. Tá joia? E para terminar, pessoal, ainda dentro desse contexto de Arábia Islâmica, o surgimento aí é interessante, das famosas seitas islâmicas. São duas seitas islâmicas que surgem durante todo o processo de expansão. A primeira delas é a chamada seita dos xiitas. Quem são os xiitas? Os xiitas são aqueles que acreditam que todos aqueles que devem comandar esse império são descendentes de Maomé, ou parentes de Maomé, e acreditam, sobretudo, num Estado islâmico, num Estado teocrático. Tá joia? Já os sunitas são aqueles que acham que todos aqueles que podem comandar a civilização ou o Império Islâmico têm que ter conhecimento, ou seja, tem que acreditar na Suna, conhecer o Alcorão também. E olha só que coisa curiosa, os xiitas são minoria no mundo islâmico hoje e os sunitas são maioria. Tá legal? Então tá aí, pessoal, nós terminamos o estudo agora da Idade Média Oriental, trabalhando todo o processo de expansão islâmica. Ok? Vamos resolver alguns exercícios? Dá uma olhada no primeiro. Pessoal, o primeiro exercício, simples, é um exercício da PUC-PR. E é um exercício que trata do Império Bizantino. Vamos ler? O Império Bizantino, ou Romano do Oriente, olha aí, né, pessoal, já deram até a dica para vocês não se confundirem. Existiu durante a Idade Média, sendo-lhe cronologicamente coincidente, vamos analisar, sobre o tema, assinale a alternativa correta. A. Apresentava excessiva descentralização política que enfraquecia os imperadores, que eram chamados basileus. Tá certo chamar os imperadores do Império Bizantino de basileus, mas está muito errado falar de descentralização política. Eles tiveram uma centralização. Então essa está errada. Vai lá para B. Reprimiu violentamente a heresia dos cátaros, que ameaçavam a sua unidade religiosa. Pessoal, cátaros, por enquanto, alguns aqui não conhecem, mas eu vou mostrar para vocês o que é rapidão. Cátaros são hereges, sim, mas são hereges da região francesa, tá? Uma região chamada Albi, eram também chamados albingenses. Então não tem nada a ver com essa região, né? São heresias? Sim, que a gente tem que levar em consideração, mas essa heresia não é do Império Bizantino. Tá legal? Vai lá para C, pessoal. A C diz: a força da cultura romana fez com que o latim fosse língua de emprego geral. Está errado, pessoal. O latim não era a língua oficial. A língua oficial era a língua grega. Tá? Vamos olhar a seguinte? D. Seu período de maior esplendor e expansão ocorreu sob o governo de Justiniano, que mandou fazer a codificação das leis romanas. Codificação ou compilação? Parece que está certo, né, pessoal? Separa. Dá uma separada, vai para E. Sua posição geográfica correspondia às terras da parte ocidental do Império Romano. Pessoal, aqui não precisa nem de ser gênio para lembrar que a abertura da questão já deu a dica, né? Não é parte ocidental, é parte oriental. Portanto, a alternativa correta, D, hein, pessoal? Essa foi fácil, né? Vamos olhar a próxima? A próxima é interessante. Olha, sobre o islamismo, hein? Universidade Federal de Juiz de Fora. O islamismo, religião fundada por Maomé e de grande importância na unidade árabe, tem como fundamento, a gente já sabe o básico, né? Monoteísta, ética, tem a ver com o judaísmo e cristianismo, tem um livro sagrado. Então vamos ler. A. O monoteísmo,
Influência do cristianismo e do judaísmo, observado por Maomé entre povos que seguiam essas religiões. Opa, parece que está certo, né, pessoal? Separa, vai lá para B. O culto dos santos e profetas através de imagens e ídolos. Olha, pessoal, santo já está errado. Eles acreditavam sim em gênios, tá? Profetas, correto. Maomé é um profeta. Agora, imagem, pessoal, pega muito pesado, tá? Eles não aceitam representação. Então, essa daqui está fora. Vai lá para C. O politeísmo, isto é... Olha, eu nem vou continuar lendo, pessoal. O politeísmo já está errado, né? Vamos olhar a seguinte? D, pessoal. O princípio da aceitação dos desígnios de Alá em vida e a negação de uma vida pós-morte. Pessoal, se eles têm fundamento ou base no cristianismo e no judaísmo, eles acreditam na vida após a morte, né? Então tá errado você negar, beleza? Vai lá para a última. A concepção do islamismo vinculado exclusivamente aos árabes, não podendo ser professado pelos povos inferiores. Ô pessoal, peraí. Eu comentei com vocês que na época da expansão, eles estavam promovendo a jihad. E outra, a jihad, ela também, além de ser um esforço para pregar a palavra de Alá, é aquele pressuposto da conversão. Você tem que converter aquele que você conquista. Então essa aqui é completamente errada. Voltando, pessoal, a alternativa correta, então, é A, né? Então tá aí. Bom, tchutchucos, então hoje nós vimos a primeira aula sobre Idade Média, tá?